Olá, professora, olá, professor. Esta é a aula sobre as fases evolutivas da infância à adolescência, com bases no estudo de Jean Piaget. Quando postula sua teoria sobre o desenvolvimento da criança, Piaget descreve-a basicamente em 4 estados, que ele próprio chama de fases de transição. Estas 4 fases são o sensório-motor, de 0 a 2 anos, pré-operatório de 2 a 7 até 8 anos, o operatório concreto de 8 a 11 anos, o operatório formal de 12 anos em diante. Iniciamos com o período sensório-motor de 0 a 2 anos. Esse período diz respeito ao desenvolvimento do recém-nascido e do latente. É o momento que predomina o desenvolvimento das percepções e dos movimentos. Seu desenvolvimento físico é acelerado, pois se constitui no suporte para o aparecimento de novas habilidades. Também, seu desenvolvimento ósseo, muscular e neurológico permite a emergência e novos comportamentos, como sentar-se, engatinhar, andar, o que propiciará um domínio maior do ambiente. É uma fase em que o processo é caracterizado por uma série de ajustamentos que o organismo tem de fazer, em função do meio e que será muito importante para todo o processo do desenvolvimento. Aprender a andar, alimentar-se, falar e a controlar o processo de eliminação dos produtos excretórios. Observa a diferença básica entre os sexos e alcança a estabilidade fisiológica. Adquire conceitos sobre a realidade física e social, aprende as formas básicas de relacionamento emocional e adquire as bases de um sistema de valores. A aquisição da linguagem articulada, cujo processo se completará no período pré-operacional. E o desenvolvimento emocional passa do nível puramente biológico ao processo de socialização. Alcança a aquisição do senso moral e forma um sistema de valores. O período pré-operatório, que vai de 2 a 8 anos, é o período pré-escolar. Adquire conhecimentos para o exercício de atividades psicológicas mais complexas, com o uso de linguagem articulada. É um período em que os fundamentos da personalidade do indivíduo, que foram lançados na fase anterior, começam a tomar forma mais claras, acontecendo as mudanças físicas da criança. Segundo Piaget, o período pré-operacional é dividido em 2 estágios. De 2 a 4 anos de idade, em que a criança se caracteriza pelo pensamento egocêntrico, e dos 4 aos 7 anos, em que ela se caracteriza pelo pensamento intuitivo. Nesse período pré-operacional, a criança começa a usar símbolos mentais, imagens ou palavras que representam objetos que não estão presentes, e adquire a linguagem articulada e passa por uma sequência de aquisições. A criança desse estágio é egocêntrica, centrada em si mesma, e não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro, nem quer compartilhar os seus brinquedos. Não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação. É a fase dos porquês. Possui percepção global sem discriminar detalhes. Deixa-se levar pela aparência sem relacionar fatos. O exemplo clássico: mostram-se para as crianças 2 bolinhas de massas iguais e dá-se a uma delas a forma de salsicha. A criança nega que a quantidade de massa continue igual, pois as formas são diferentes. Não relaciona as situações. O período operatório concreto, de 8 a 11 anos, é a fase escolar propriamente dita. Nesta fase da vida, o crescimento físico é mais lento do que em fases anteriores. As diferenças resultantes do fator sexo começam a se acentuar mais nitidamente. A criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, sendo então capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Agora, ela depende do mundo concreto do abstrair. Aparece o desenvolvimento da reversibilidade, ou seja, a capacidade de representação de uma ação no sentido inverso de uma anterior, anulando a transformação observada. O exemplo clássico é o seguinte: despeja-se a água de 2 copos em outros, de formatos diferentes, para que a criança diga se as quantidades continuam iguais. A resposta é afirmativa, uma vez que a criança já diferencia aspectos e é capaz de refazer a ação.
Nesse período, o egocentrismo intelectual e social, que é a incapacidade de se colocar no ponto de vista dos outros, dá lugar à emergência da capacidade da criança de estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes, próprios e de outrem, e de integrá-los de modo lógico e coerente, segundo Piaget. O aparecimento da capacidade da criança de interiorizar as ações, ou seja, ela começa a realizar operações mentais. O exemplo: se lhe perguntarem qual é a vareta maior entre várias, ela será capaz de responder acertadamente, comparando-as mediante a ação mental, ou seja, sem precisar medi-las usando a ação física. O período operatório formal, dos 12 anos em diante, nesta fase a criança, agora adolescente, já consegue raciocinar sobre hipóteses, sobre esquemas conceituais abstratos e, através deles, executar operações mentais dentro de princípios da lógica formal. Com isso, adquire capacidade de criticar os sistemas sociais e propor novos códigos de conduta, discute valores morais e busca ter autonomia. Ao atingir esta fase, o indivíduo já assimilou e adquire a sua forma final de equilíbrio, ou seja, ele consegue alcançar o padrão intelectual que persistirá durante a idade adulta. Isso não quer dizer que ocorra uma estagnação das funções cognitivas. A partir do ápice adquirido na adolescência, esta será a forma predominante de raciocínio utilizada pelo adulto. Seu desenvolvimento posterior conseguirá numa ampliação de conhecimentos, tanto em extensão como em profundidade, mas não na aquisição de novos modos de funcionamento mental. Para Piaget, as transformações emocionais que ocorrem na adolescência dependem das transformações cognitivas. E uma das grandes transformações do estágio de desenvolvimento operatório formal é o surgimento do pensamento hipotético-dedutivo, diferente do estágio operatório concreto, em que a criança apenas raciocina, sem proposições que julgasse verdadeiras, apoiando-se no concreto para isso. Nesse período que ocorre entre 11 a 12 anos e entre 14 a 15 anos, estas modificações podem influenciar no entendimento das regras. Este pensamento, tido como período das operações formais, vai ajustar o adolescente ao mundo real e ao seu cotidiano, proporcionando a capacidade de formular grandiosas teorias e ideias. Antes de encerrar, quero fazer-lhe uma pergunta. Será que Piaget estava certo em suas fases evolutivas? Como você vê hoje as fases evolutivas da infância até a adolescência? Se possível, dê uma resposta. Vamos conversar sobre esse assunto. Chegamos ao final deste vídeo. Espero ter contribuído com seus estudos. Grato por assistir este vídeo até o final e até o nosso próximo encontro.